Vamos retomar nossa aula. Então, a gente explicou nas duas primeiras aulas, a gente fez essa evolução histórica, principalmente no âmbito continental, que é o que mais nos importa aqui, né? E chegamos também a algumas conclusões a respeito do princípio da obrigatoriedade da ação penal, a sua nova compreensão desse princípio. Tá? Então, agora eu queria falar brevemente também um pouquinho sobre a origem da obrigatoriedade no sistema anglo-americano, não da obrigatoriedade, a possibilidade de acordo no sistema anglo-americano. Tá? Pessoal, a gente sabe, como eu falei na aula passada, o sistema de matriz insular, o sistema de matriz anglo-americana, né, anglo-saxão, ele teve uma séria influência ainda do sistema germânico, ou seja, que os casos penais ficavam a cargo das vítimas, né, então a vítima competia principalmente perseguir os delitos, era um processo penal com forte influência privada, né, era público, ele era julgado pelo júri, ele era feito oralmente, né, então essa era a configuração histórica, né, do sistema anglo-saxão. Né. Então, por conta precisamente dessa visão mais privatista do processo penal, e que continua ainda, de certa forma, hoje, né, com o princípio da oportunidade praticamente absoluta, né, no processo penal de, de origem anglo-saxã, né, no processo penal americano, a gente vai ver um pouco sobre isso, e no próprio inglês, a possibilidade ampla de se fazer acordos. O processo penal inglês, por exemplo, até 1985 não existia propriamente um ministério público lá, era tudo a cargo da própria vítima. Foi criado em 85 o Crown Prosecutor Office, né, o CPS, né, o Service, né, Service, né, Crown Prosecutor Service, né, o CPS, né, que é o Ministério Público inglês, foi criado basicamente em 85. Né? Então, sempre a persecução penal até então, e inclusive hoje ainda, era visto como nitidamente privada. A polícia, muitas vezes, fazia o papel de processar os casos, né? Mas ela fazia esse papel como representante da vítima desde uma perspectiva privada, como se fosse um advogado privado da vítima. Tá? Então, a vítima podia desistir, podia abrir mão, então era o cariz privatista do sistema anglo-americano é muito forte. Óbvio que nos Estados Unidos isso é um pouco diferente, porque lá houve desde o início de 1900 a criação do Ministério Público, né, dos Public Prosecutors, né, os promotores públicos, digamos assim, né, nos Estados Unidos. Sempre foi aqueles que faziam a persecução penal pública, sempre foi muito forte nos Estados Unidos, uma vez que eles constataram de que se deixar, a meu ver, de forma muito adequada, e que se deixar só nas mãos da vítima, né, a persecução penal, isso gera uma desigualdade muito grande, porque as vítimas pobres raramente vão ter capacidade e condições de fazer uma persecução penal adequada, né? Ou se o fizer, normalmente vão ter que se valer de advogados pagos pelo Estado, muitas vezes dativos, então, de modo que a tutela dos bens jurídicos das vítimas pobres acaba sendo feito de forma inferior à persecução penal das vítimas que tinham capacidade de contratar grandes advogados. Então, a instituição do Ministério Público nos Estados Unidos, ela tem essa grande vantagem, é um avanço nesse sentido. No entanto, a solução dos casos lá é resolvida de forma de uma a oportunidade, não uma oportunidade regrada, mas uma oportunidade absoluta. É uma absoluta decisão de oportunidade e conveniência. Se o
o Ministério Público lá não quer levar adiante, ele não leva adiante, não precisa nem justificar para tanto, né? Então é uma decisão político-criminal pura e simples, né? Não tem que se estabelecer critérios nem nada, né? Então, muito embora em alguns casos exista em alguns estados, né, a possibilidade de um controle desse arquivamento, mas a regra é que não exista, né? Então, como eu estava dizendo, né, essa visão privada do processo penal, ela tem muita influência no sistema anglo-americano. E com isso, obviamente, o sistema anglo-saxão não enfrentava a dificuldade, né, que ocorria para a possibilidade de acordos que existia no sistema continental, que se via o Estado como superior à vítima, ao acusado, e jamais o Estado poderia sentar na mesma mesa para discutir com alguém inferior. Essa era uma percepção que se tinha, né? E no sistema anglo-americano, como a vítima e o acusado eram ambos privados, eles podiam muito bem resolver questões que ali, resolver as questões penais que, desde a perspectiva meramente privada, não teriam a transcendência pública, não havia um interesse público. Se a vítima está de acordo, se eles querem resolver, o Estado não tinha nada que se meter no meio. Então, havia um grande fortalecimento, uma grande possibilidade de resolver-se os casos a partir de acordos. Tá? Mas é importante a gente notar que os acordos, mesmo no sistema anglo-americano, eles não ocorrem já desde 1215, lá na Magna Carta, desde aquela época. Eles só ganham força, né, no final do século XIX. Tá? Então, a possibilidade de solução de casos penais mediante o acordo, ela começa a ganhar força no final do século XIX. E é interessante de notar, né, e eu vou fazer um primeiro parênteses aqui também, que o acordo, pessoal, e eu vou explicar um pouco isso depois, ele pode ser realizado a partir de duas grandes perspectivas político-criminais. Né? A primeira perspectiva que a gente conhece é o acordo realizado como forma de economia de recursos, como economia de tempo, para evitar a demora na solução do caso penal. Então, essa é uma grande função político-criminal, uma visão de Estado, né, de fazer o acordo para evitar a demora do processo, para evitar a sobrecarga de trabalho. Essa é uma das grandes razões que se faz o acordo e, inclusive, influenciou a própria criação do acordo não persecução penal. Esse é um dos grandes motivos para se realizar acordos. Tá? Mas um outro grande motivo, né, que também existe no Brasil, é a realização de acordos para a facilitação da obtenção de provas. Tá? Então, os denominados, lá no sistema anglo-americano, das testemunhas da coroa. Tá? Então, é o que a gente conhece aqui como colaboração ou delação premiada. Tá? Então, é a realização de acordos para facilitar a produção probatória. Então, essa é uma outra perspectiva político-criminal que não tem nada a ver com a perspectiva da realização de acordo para diminuir a carga de trabalho. Tá? Então, existe também uma outra perspectiva, ou seja, fazer o Estado, né, se faz acordos para que a vítima, para que o acusado colabore com o Estado, subsidiando elementos de prova para facilitar a persecução penal. Tá? Então essa é uma das outra razão. Então as grandes razões, uma é diminuir a carga de trabalho, outra é a facilitação da obtenção de provas. Tá? Duas funções político-criminais bastante distintas. Mas fecho então esse parênteses e depois a gente vai voltar sobre esse tema. Então o fato é que, isso é até curioso notar, que o início dos acordos no sistema anglo-saxão e se deu de forma muito mais forte para a facilitação da obtenção de provas do que propriamente para a agilização dos processos, pelo menos inicialmente. Por quê? Primeiro, porque como a carga investigativa também, a carga de obtenção de provas era feita pelas próprias vítimas, então também ficava em nomes particular, apesar de existir uma polícia pública, né, havia um grande ônus das vítimas de comprovarem, né,
a prática delitiva, as investigações, né, essas provas, elas raramente elas tinham um caminho bastante dificultado, uma vez que o privado tinha que fazer a investigação dele para conseguir provar que fulano teria praticado um crime contra ele, né? Então, era muito mais importante na época obter-se provas, confissões, delações, né, fazer esse acordo para essa finalidade, do que propriamente diminuir a carga de trabalho. Tá? Então, o início do acordo no sistema anglo-saxão, do plea bargain, né, e a gente vai explicar depois um pouco sobre essas possibilidades aqui no sistema americano, pelo menos, né, bem rapidamente, né, o grande uso do plea bargain no sistema americano se deu inicialmente mais com o objetivo de obtenção de prova. Mas por que não se fazia, pelo menos originariamente, acordos para diminuição da carga de trabalho? Simplesmente porque o Estado não se precisava, porque não havia acúmulo de trabalho naquela época. E explico por quê. Porque no sistema anglo-americano, né, antes de 1900, né, as condenações e os julgamentos eram feitos de forma super céleres. Numa tarde, num dia, era possível, dizem os historiadores, dizia-se que era possível realizar até 20 julgamentos. Tá? Por quê? Porque os julgamentos eram públicos, orais, e os acusados não tinham direito a advogado, não tinham direito sequer, muitas vezes, a defender-se em juízo. Então, em 5 minutos, faziam-se os julgamentos e vem para o próximo. Então não havia um acúmulo de processo, não havia necessidade de um alívio da carga de processo, porque eram resolvidos os casos de forma muito célere, de forma muito rápida, né? Então, vejam que interessante, somente a partir do momento em que começou a se desenvolver o direito do acusado de ter defesa, né, de realizar o direito de defesa, de ter um advogado, somente a partir desse momento é que começou a surgir a necessidade de fazer um acordo para diminuição da carga de trabalho. Porque a partir do momento que havia um advogado, que o réu tinha direitos, né, tinha direito de produzir prova, direito de se defender, direito de ampla defesa, contraditório, né, claro que isso não foi do dia para a noite que se criou e foram se desenvolvendo esses direitos ao largo de muitas décadas, e inclusive séculos. É certo que a partir do momento que surgem esses direitos, começa a ser importante para o Estado, começa a ser importante para o sistema anglo-americano a realização de acordos para resolução, para diminuição da carga de trabalho. Então, no final do século XIX, esse motivo começa a surgir, e depois, na década de 50 do século passado, né, perto de 1950, 1940, 1950, e até o final do século, e até hoje em dia, essa resolução no sistema anglo-americano de casos mediante acordo explodiu. Né? Hoje, 98, fala-se que com cerca de 97, 98% dos casos, por exemplo, nos Estados Unidos, são resolvidos mediante acordo. Na realidade, lá sequer é possível falar que existe um processo penal propriamente dito, porque um número muito ínfimo de casos penais são resolvidos mediante um processo, não um processo com uma acusação, com ampla defesa, contraditório. A grande parte dos casos é resolvida mediante o plea bargain, tá? Então, a gente pode dizer que o sistema norte-americano, anglo-saxão, é resolvido basicamente hoje pelo sistema do plea bargain. Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema do plea bargain, principalmente do sistema americano. Primeiro, é certo que essa expressão plea bargain, né, inclusive dá o nome à nossa aula, plea bargain no Brasil, é um dos mais conhecidos e tradicionais mecanismos de solução de casos penais via consenso no sistema penal mundial, né, que esse sistema ficou famoso por conta dos filmes, das possibilidades dos filmes, né, e da importância do sistema, claro, americano, norte-americano, o sistema estadunidense, a importância dos Estados Unidos no mundo, ela também se traduz também na importância
do sistema processual penal, né? Então, o plea bargain norte-americano no sistema anglo-saxão tem uma enorme influência também no funcionamento diário, né? Então, é certo que o plea bargain dos Estados Unidos, né, consiste basicamente num mecanismo procedimental, né, nos Estados Unidos, em que o Ministério Público e o acusado podem chegar a um acordo. Tá? Então, e que o suspeito abre mão de um julgamento do caso por meio de um processo penal full trial em troca de algum tratamento mais benéfico. Essa avença entre o Ministério Público e o investigado normalmente deve contar com a aprovação do juiz. Tá? Então, é importante afirmar que no plea bargain norte-americano, o acordo pode ocorrer antes do processo, né? Antes da apresentação da acusação, antes do oferecimento da denúncia ou depois. Né? Existem várias alternativas que podem ser negociadas no plea bargain. Então, o plea bargain pode ser feito antes do Ministério Público fazer a acusação, antes de uma acusação formal ou depois dessa acusação formal. Geralmente, ela é feita de forma anterior, tá? E pode envolver uma série de acordos. Mas antes de eu dizer as possibilidades de acordo que existem no sistema norte-americano, é muito importante a gente frisar que os Estados Unidos, né, diferente do Brasil, lá não existe um processo penal, um procedimento, uma lei penal que se aplica nacionalmente. Né? Então, aqui no Brasil nós temos o Código de Processo Penal, já tivemos lá os códigos estaduais, né, mas hoje nós temos um Código Penal de Processo Penal nacional, que se aplica tanto à União quanto aos estados. Nos Estados Unidos existem mais de 50 procedimentos, né, distintos, tem os 50 estados, né, americanos, mais o procedimento do DF e mais o procedimento do sistema federal. Então, existem cada estado pode criar seu próprio Código de Processo Penal e o plea bargain pode seguir, né, as mais variadas configurações. Então, quando a gente fala do plea bargain dos Estados Unidos, é muito difícil você falar de um plea bargain, porque existem uma série de possibilidades de configurações, tá? Então, não é adequado a gente falar num só plea bargain, mas sim em vários plea bargains, de acordo com essas mais distintos matizes que pode ele receber nos mais diversos estados. Mas é certo falar que existe um núcleo, né, características mais frequentes que existem nas possibilidades de acordo no processo penal norte-americano, e então a gente vai tratar dessas possibilidades mais frequentes dos sistemas mais comuns, né, que se pode fazer no sistema americano. Então, no sistema americano, como eu disse, pode ser feito o plea bargain antes ou depois da acusação, né, e eles podem envolver vários aspectos. Primeiro, o Ministério Público pode concordar em se quer formalizar a acusação no plea bargain, ou o acusado pode ele pode assumir a culpa, né? Então a gente pode só explicar um pouco de forma mais clara. Então, são 3 opções que se pode ter no acordo, né? Primeira, né, o Ministério Público concorda, depois a gente vai dizer a troco de quê, em não formalizar a acusação. Segundo, o acusado pode assumir a culpa, né? É o denominado plea guilty, ou seja, ele reconhece a acusação feita pelo Ministério Público. Normalmente é uma acusação com menor gravidade, seja horizontal, seja vertical, né? Ou seja, com menor extensão de crimes ou com crimes menos graves do que se pode. Então ele assume a culpa com relação à acusação feita pelo Ministério Público. Então ele faz o plea guilty, ou ele pede a culpa, ele faz uma manifestação de culpabilidade, ele diz que é culpado. A gente vê muito em crimes, em filmes disso. Então ele faz o plea guilty. E ele também, a terceira opção, ele pode falar em nolo contendere, né, que ele não reconhece a culpa, mas opta por não contestar a acusação. Tá? Claro que tudo isso
a troca de uma diminuição da carga penal, de algum benefício. O réu, né, o investigado, normalmente concorda com isso, o Ministério Público concorda com diminuir a acusação em virtude de concessões mútuas. Então, pode o Ministério Público não fazer a acusação, pode o Ministério Público fazer a acusação e o acusado assumir a culpa, então o plea guilty, e pode o Ministério Público fazer a acusação e o acusado manifestar o nolo contendere, ou seja, eu não assumo a culpa, mas eu decido não contestar a acusação. Então, essas três possibilidades. Tá? Então, e em troca do que o acusado pode assumir essa culpa ou fazer o nolo contendere? Ele pode fazer a troca de, primeiro, uma redução da acusação, ou seja, em vez de ser um homicídio qualificado, ou lá um first degree murder, né, fazer por exemplo, um homicídio simples, então dá uma diminuição, uma redução da acusação. Pode fazer em troca o benefício do acusado pode ser a não inclusão de novos fatos no caso penal, ou seja, sobreveio lá na investigação novos fatos, então o promotor fala, olha, eu só vou te processar por esse caso, esses outros fatos aqui eu vou tirar da acusação, então esse seria um benefício, o acusado fala, não, beleza, então eu assumo a culpa com relação a esse e a gente tira a outra, então seria um acordo. Então, redução da acusação, não inclusão de novos fatos no caso penal, retirada de algumas acusações, então o promotor já fez várias acusações, então no acordo, né, ele fala, olha, eu faço o plea guilty com relação a esse fato, vocês tiram esses, então é uma forma de acordo, então retirada de acusações. Concessões na sentença, ou seja, alguns benefícios na sentença. Ah, não, na condenação ele vai ser beneficiado de alguma redução da carga penal ou alguma forma de benefício, alguma forma de concessão na sentença. Tá? O acusado pode fazer o plea guilty. No entanto, em alguns casos, ele pode fazer o plea guilty, ou seja, assumir a culpa, mas reservar-se ao direito de apelar, por exemplo. É possível que alguns casos o acusado fala, eu assumo a culpa, mas eu gostaria de manter meu direito de apelar. Tá? Então ele assume a culpa, é aplicada a sentença, a gente vai ver depois as consequências dessa sentença, só que ele mantém o direito de apelar. Então ele aplica a sentença, recorre, e caso ele ganhe, ele desiste do acordo. Caso ele perca, né, ele mantém o acordo e está feito o plea guilty, está feito o acordo e acabou a história. Né? Mas isso são casos específicos. Normalmente o acordo resolve o caso penal. A gente já vai ver sobre isso sem recurso, sem nova decisão. Em caso de descumprimento é executada, né, já é executado direto como se for aplicada a pena ali. Depois vamos falar um pouco sobre isso. Tá? Além disso, né, o investigado pode conceder a acusação em outro lado. Né? Então, a acusação pode conceder ao investigado a redução da carga da acusação, não inclusão de fatos novos, retirada de acusações ou concessões na sentença. Por outro lado, o investigado pode conceder a acusação, dentre outras coisas, primeiro, a cooperação com o governo em outras investigações. Então, aqui a gente vê que é o plea guilty com fundamento na facilitação da prova. Né? Então, esse aqui seria semelhante ao nosso acordo de colaboração premiada. Veja que o acordo de colaboração premiada aqui, ele é feito no próprio plea guilty, no próprio plea bargain, né? Então não há um instituto diferenciado. Então é o mesmo instituto, o plea bargain, que pode servir para duas razões. Aqui no Brasil é um pouco mais claro, me parece adequado. É possível que se faça acordos para diminuição da carga do processo, como a transação penal, suspensão do processo e o acordo da persecução penal, que tem razão política criminal a diminuição da carga do processo, né, e carga de volume de serviço, e por outro lado a possibilidade de fazer acordo com outra razão política criminal, que é a facilitação da obtenção de provas, que é o denominado acordo de colaboração premiada. Né? Então, nesses casos, né, nos Estados Unidos ele é feito sob o mesmo gênero, né, que é o plea bargain, né, o pedido, né, de barganha, né, sobre esse mesmo gênero há várias espécies. Então, a primeira possibilidade de cooperação com o governo em outras investigações. Né? A segunda hipótese é a testemunha em favor da promotoria contra outros réus. Então, é uma delação, lá usa o termo testemunhar, né? Mas seria uma espécie de uma delação contra outros réus no mesmo caso. Né? Terceiro,
o compromisso do investigado a frequentar programa de reabilitação. Então, a pessoa que tem algum problema com drogas, com problema de alcoolismo, então ele pode se comprometer em troca com a promotoria a frequentar programas de reabilitação, né? Pode se comprometer a reparar o dano sofrido pelo ofendido, pode se comprometer a afastar-se da vítima, pode se comprometer a não praticar novos fatos ilícitos e também pode se comprometer a participar de resoluções alternativas de conflitos, as denominadas ADR, né? Alternative Dispute Resolutions, né? Então, é uma espécie de redução de danos, aqui na verdade esqueci o nome, como fala em português, já me vem à mente. Então é uma forma de resolução dos casos mediante resoluções alternativas de conflito, uma esfera de justiça restaurativa. A justiça restaurativa entra aqui, ou seja, Alternative Dispute Resolutions. Então vai lá, faz encontros lá com a vítima, com os vizinhos, quando é o crime na família, alguma coisa, um método de solução, né, dos casos penais. Então, você veja que o réu o investigado pode colaborar com a cooperação em outras investigações, né, com o governo em outras investigações. O cara usa lá o wire, né, usa gravações, colabora, busca provas, pode testemunhar contra os outros acusados no mesmo processo, pode se comprometer a frequentar programas de reabilitação, pode reparar o dano sofrido pelo ofendido, prometer a afastar-se da vítima, comprometer-se a não praticar novos fatos e participar de resoluções alternativas de conflito. Tá? Então, você veja que há um grande espectro de possibilidades de acordo. Tá? Um fato muito importante, para a gente não confundir aqui o plea bargain com os sistemas consensuais brasileiros, é que no plea bargain americano não há, quer dizer, quando há esse acordo que é homologado, normalmente exige-se a homologação, né? Quando ele é homologado pelo juiz, o juiz lança uma sentença, tá? Então, essa sentença tem força definitiva, ela aplica a pena, o cara pode ir para a cadeia com base nessa sentença, com base nesse acordo, né? Então não tem um descumprimento que depois vai ter um processo, não. Ali acabou a situação. Então, depois de aceitar um plea bargain, né? Como já disse a Suprema Corte, ou nolo contendere, né, com relação à acusação que imputa um delito punível com multa ou prisão, ambos, o Tribunal Federal pode impor uma pena de prisão. Então, pode se aplicar, uma vez aceito, né, como diz o Tama, né, lendo aqui, pode ser aceito por qualquer tipo de acusação, inclusive as mais sérias. Nesses casos, nenhuma outra prova será produzida e o processo penal seguirá para a fase de sentença e de imposição de pena. Então, feito o acordo, é imposição de pena e é cumprimento de pena. Não tem como ele descumprir. Então, se ele tinha que prestar serviço à comunidade, o cara vai ser preso, o cara vai ser executado a pena, não vai ter um outro processo penal. Tá? Esse sistema não é adotado no Brasil. Nós não temos em nenhum caso a possibilidade de imposição de pena via acordo. Por isso que, tecnicamente, né, não se pode falar que existe um plea bargain no Brasil. Né? No Brasil existe possibilidade, um plea bargain à semelhança dos Estados Unidos. No Brasil, todas as formas de consenso, delas não decorrem a aplicação de pena. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês logo mais. Então essa é uma grande importância para a gente não constituir, não confundir. Tá? Então, para finalizar, eu vou, lembrando, que o sistema norte-americano tem mais de 50, tem cada um dos seus 50 estados, o DC e o modelo federal, então são 52 possibilidades de acordo, de modalidades de procedimento e com suas vicissitudes no sistema norte-americano. É possível identificar alguns traços específicos. Tem um trabalho aqui no Plea Bargain no Brasil, do Marlon Souza, que ele traz alguns desses aspectos que eu vou dizer aqui para vocês. Tá? Então, as principais características do Plea Bargain norte-americano, lembrando todas essas diferenças e divergências que podem existir. Primeiro, em regra, constitui uma etapa pré-processual. Segundo, existe um prazo para rejeitar ou aceitar o acordo.
Terceiro, o réu pode se declarar culpado, não culpado, daí vai para o processo, ou nolo contendere, né? Em alguns sistemas é possível acordo sem a presença do réu. Há alguns regramentos que disciplinam como proceder em caso de fracasso nas negociações, ou seja, a confissão, as provas, como fazer. É possível acordar-se algumas barganhas condicionais. Em algumas jurisdições é possível barganhar por telefone ou por correio. Veja que curioso, também isso não seria, né, admitido aqui no Brasil. É exigida a confissão e aceitação firme, voluntária e consciente do acordo. Então, em regra, é exigida a confissão. Tá? O magistrado deve avaliar a justa causa, ou seja, o denominado suporte fático, ou seja, para aceitar o acordo, o juiz tem que ver se existe um suporte fático, verificar se existe algum elemento mínimo de prova para não fazer injustiças. Tá? Então, o juiz, em regra, é exigido do juiz esse exame. Né? Então, deve avaliar o suporte fático. Né? É possível retirar ou apresentar retratação do pedido de acordo. Né? Então, é possível a retirada do acordo e mesmo a retratação. Os acordos podem ser rejeitados quando houver manifesta injustiça. Então, existe um mínimo análise, uma mínima análise sobre a justiça ou injustiça do acordo e o juiz pode rejeitá-lo, caso de injustiça. Os investigados devem necessariamente renunciar a alguns direitos e a confissão não pode ser utilizada em caso de fracasso do plea bargain. Então, se fizer o acordo e não houver a homologação, essa confissão não poderá ser utilizada em caso de fracasso. Né? Então, em caso de não homologação do acordo, em caso de não sentença. Né? Tá? Então, esse, pessoal, é basicamente o panorama do acordo do plea bargain no sistema americano, muito brevemente aqui, mas para a gente ter uma relativa boa noção sobre como se dá o plea bargain no sistema, principalmente no sistema dos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer uma pausa e na próxima aula a gente arremata a nossa matéria tratando um pouco do acordo de não persecução penal. Até breve e nos vemos logo mais.